Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, é o cursinho do SCAC. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou o professor responsável pelas linguagens e nessa aula nós veremos coisas relacionadas a como você tem que trabalhar dentro dos seus parágrafos na redação. Então vamos de sola, galera, para essa aula de hoje. Já vai logo se inscrevendo aí no canal, deixando o like, aquele negócio todo que vocês já conhecem. Nós vamos tentar trabalhar um conceito relacionado ao parágrafo, tá? Vou mostrar para vocês algumas formas de se fazer o parágrafo e a aula de hoje vai servir tanto para que vocês trabalhem a questão da redação, ou seja, o que é um parágrafo dentro da sua redação, como para que você também consiga identificar dentro do seu texto, tá? Quando você estiver ali fazendo a prova de leitura de linguagem, você também vai conseguir identificar um pouquinho ali como é que o parágrafo é feito ou deixou de ser feito, tá? Então no primeiro slide aí já tá aparecendo para vocês, senhores, senhoras e senhoritos, as formas de aparecer parágrafo e temos ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja bem, se a gente está trabalhando com relação ao Enem, principalmente sobretudo, você tem que se lembrar que no Enem você precisa de ter no mínimo 3 parágrafos. No mínimo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você não pode de forma nenhuma fazer no Enem apenas 2 parágrafos. Se você fizer apenas 2 parágrafos, esses apenas 2 parágrafos que você fizer vai destruir a sua nota. Então você precisa necessariamente fazer pelo menos 3 parágrafos. Pode fazer 4? Sim. 3 ou 4 parágrafos. Mais do que isso, vai ficar difícil, porque para você conseguir fazer mais do que 3 parágrafos, ou seja, para que você consiga fazer 5 parágrafos, por exemplo, você teria que colocar uma letra muito miudinha, uma letra muito pequena, uma letra muito miúda. E mais do que isso, você ia ter um problema de balanceamento nessas 3 partes, tá? Então, quais são as 3 partes que o seu texto tem que atender? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, professor, mas às vezes eu tô lendo aqueles textos lá do Enem e eu vejo o texto lá que tem 10 parágrafos. Tá, às vezes vai ter um texto que vai ter 10 parágrafos, mas você vai conseguir perceber que ele vai ter um certo balanço, ou seja, ele vai ter 10 parágrafos, às vezes ele vai ter 3 de introdução, 4 de desenvolvimento e, sei lá, 2 de conclusão, eu já perdi as contas, mas algo desse tipo, entendeu? Então assim, ele vai ter um certo balanceamento. Como você só vai ter à sua disposição 30 linhas para escrever, vai ficar difícil de você conseguir adaptar e colocar mais do que 3 parágrafos ou mais do que no máximo aí 4 parágrafos. Não invente mais do que isso porque vai dar errado, tá? Então nem pense em colocar mais do que isso. Vamos pensar sempre em 3 ou 4 parágrafos, ok? Na introdução, galera, a gente está aí mostrando no slide para vocês, ó, fora a forma de introduzir um texto. Conforme você já sabe, os textos dissertativo argumentativo desenvolvem uma tese que pode ser apresentada logo no início, no caso de se optar pelo raciocínio dedutivo, ou no fim do texto, no caso de se usar o raciocínio indutivo. Sempre recomendamos que você, na hora da sua produção de texto, você sempre comece pelo começo mesmo. Então você vai começar pelo raciocínio dedutivo, né? Você já vai logo de início apresentar a sua tese, porque ao contrário do texto que você lê, o texto que você produz, você não tem muito espaço, não, você não tem muita margem para manobra. Então você já tem que começar, já começar pelo começo e por partes, como diz o outro. Então não tente inventar e tentar fazer inversões. Ah, porque eu vou começar pela conclusão e depois lá no fim que eu vou colocar minha tese. Não inventa nada disso, não. Começa pelo começo, comece apresentando os seus temas, começando a falando exatamente o que você está falando, porque senão depois vai dar ruim, você vai se embananar todo e você não vai ter nem linhas o suficiente para tentar resolver o estrago que porventura você tenha feito, tá? Então, mesmo que você faça a opção de apresentar sua tese no início, ela não precisa aparecer sozinha na introdução. Você pode usar algumas estratégias e apresentar a tese associada a outras informações pertinentes ao tema, de modo a tornar o seu texto mais atraente para o leitor. Vamos ver aqui algumas formas, ó. Então a primeira forma que eu vou mostrar para vocês é a declaração. Fazer uma declaração é o modo mais comum de se iniciar um texto. Nesse caso, normalmente, ela contém a tese que será desenvolvida. Observe as introduções dos textos a seguir, eu vou mostrar para vocês aqui o trecho, mas olha só qual que é a questão da declaração. Às vezes o aluno acha que caiu um tema lá, como resolver o problema do chulé no mundo. Tá, caiu esse tema lá. O que o aluno costuma achar? Que ele não precisa repetir isso e dizer o chulé no mundo é assim, assim, assim,
Porque ele pensa, já está implícito. Se o cara já me deu o tema sobre o chulé, o cara já sabe sobre o tema do chulé. Até aí eu concordo, se o cara te deu o tema, ele sabe. Só que os textos da sua redação, jovem padawan, eles têm que ser textos que eles têm que ser completos em si mesmos. Em outras palavras, o texto da sua redação, ele não pode ficar na dependência do camarada ter que ler alguma outra coisa para que ele entenda. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem coisas como, por exemplo, essas declarações iniciais, por exemplo, o cara te dá lá um tema sobre chulé. Aquilo de você dizer assim, o chulé é um problema que acomete pessoas de várias idades. Se você não começar com isso daí, fica estranho. Porque se você já começar falando do assunto, já tentando resolver, a sua redação vai faltar o quê? Introdução. Então, muitas vezes eu pego redação de aluno, que o aluno simplesmente desconsidera a parte da introdução, muitas vezes porque ele pensa que a introdução não é necessária, porque ele acha que a introdução já está implícita dentro do tema que a galera te deu. E não é assim que funciona. Você tem que fazer um texto completo, você tem que imaginar que dentro do seu texto lá, dentro dos parágrafos que você tem que fazer, a introdução você tem que fazer declarações sobre o que você vai falar, porque o leitor não sabe, então você tem que pressupor que o leitor não sabe. É como aqui, eu estou explicando como se você não soubesse nada. Vai ter algumas coisas que eu vou estar falando que você sabe, mas eu estou pressupondo que você não sabe. Então, no seu texto, você tem que agir da mesma forma. Você começa falando como se o leitor não soubesse de nada. Tá claro que vai ter coisa que ele vai saber, mas você vai começar falando como se ele não soubesse de nada, tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui, ó. Até agora a discussão do aquecimento global por governantes e cientistas gerou apenas um acordo, o que não há acordo nenhum. Olha que isso é uma declaração inicial sobre o tema exposto, tá? Aí alguém pode dizer assim, nossa, mas é óbvio. Mas é óbvio que o aquecimento global vai causar polêmica, vai causar, enfim, questões, debates e blá blá blá. Pra que eu vou falar isso? Você vai falar isso porque isso faz parte da sua introdução. Você declarar alguma coisa sobre o tema faz parte da sua introdução. Em outras palavras, é sua obrigação fazer isso. E pense em outra coisa. Muitas vezes eu digo pro aluno, olha, quanto mais você escrever, melhor vai ser seu texto. E o aluno fala, mas como é que eu vou preencher 30 linhas? Então, às vezes você não consegue preencher 30 linhas porque você desconsidera uma coisa que dá uma encheção de linguiça muito boa, que é o caso disso daqui. Você vai ali e coloca uma declaração dessa, você já consegue de cara encher uma porrada de linguiça. Olha na segunda, ó. Causou indignação o projeto de lei do Ministério do Trabalho que pretende dispor sobre os contratos de serviços terceirizados. Você tem, primeiro, uma opinião, né, do jornalista que está falando que causou indignação, quando eles falam assim, é uma opinião travestida de verdade, né? Mas é questão de interpretação de texto. Então, às vezes pode ser causando indignação só nele, mas ele fala como se tivesse sido uma coisa geral. E aí depois ele fala sobre o projeto de lei e do que esse projeto de lei trata, tá? Aí depois ele mesmo vai lá e reforça o que ele disse, que a repulsa é legítima. Caso prospere, o projeto retrocede as relações de trabalho no país a práticas ultrapassadas há pelo menos 50 anos. O que também é claramente uma opinião do jornalista. Só que aqui é travestida, ele tentou dar uma capa, tentou fazer parecer que é consenso, que todo mundo pensa assim. E claramente o próprio ministério que fez a lei não pensa assim. Só que olha como é que isso funciona como medida de retórica, como é que isso funciona para convencer, como é que isso funciona para introduzir o assunto e como é que isso funciona para você gastar umas linhas. Então quando você já gastou umas linhas aqui, para você chegar depois lá nas 30 linhas vai ficar mais fácil, entendeu? Vamos para um outro tipo de capacidade, um outro tipo de forma de começar, que é com a definição. Então você vai lá e coloca, a definição também é uma forma bem corriqueira de se iniciar um texto. Ela pode definir o assunto do texto ou algum conceito que seja essencial para o assunto. O seguinte texto refuta a proposta do TS, alguma coisa que a gente não pode falar que estão bloqueando a gente aqui, de restringir doações ocultas às pessoas que estão pleiteando alguma coisa pública aí. O autor inicia definindo o tipo de democracia utilizada no país, que serve de pressuposto para que ele exponha e defenda a sua opinião do que as pessoas aqui reúnem pessoas que têm ideias, podem ser fortalecidos em doações com grana, em cash. Então vamos ver aqui, ó. Sem alguma coisa aí que mexe com essas coisas, forte, você tá lendo aí na tela, mas a gente não pode falar, senão a gente toma kick aqui no YouTube, tá? Não há democracia, né? E não há Estado de Direito. Essas coisas que a gente fala assim, o que tá arriscado é porque a gente tá tentando enganar o algoritmo, ok? Não há liberdade. A apresentada que votamos é de lados.
Vale dizer, a vontade do povo se manifesta por meio desses representantes, que são as instituições de acesso ao mandato e ao poder. Ninguém disputa isso aí sem atestar a filiação ao grupo. Olha só, aqui nessa definição, que eu tive que falar em códigos, mas aqui nessa definição, você vai ter uma quantidade exorbitante de definições que, por mais que a pessoa ache que são definições assim óbvias, perceba o tanto de linha. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas escritas digitadas, ou seja, se fossem linhas escritas daria muito mais, apenas e tão somente definindo o pressuposto daquilo que o cara vai falar. Então olha a importância disso. Aqui o cara já gastou um tanto de linha. Então é isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Quero que vocês comecem a perceber que você necessita fazer definições. Por mais que você ache que às vezes que a definição é inútil, porque já está na cara, vamos dizer assim, você precisa fazer da mesma forma, ok? Então olha só, outra forma também possível seria a divisão. De introdução consiste em adiantar para o leitor questões que ainda serão discutidas ao longo do texto. Trata de uma maneira de iniciar bastante tradicional e própria de texto dissertativo, que é exatamente o tipo de texto que a gente tem que fazer no Enem. A qual permite ao receptor prever exatamente que sentido o texto vai ser desenvolvido. A seguir, a respeito de algumas concepções errôneas sobre a causa de enchente em São Paulo, a autora usa esse tipo de introdução, empregado para isso numerais ordinais como sequenciadores discursivos. Muito cuidado com isso, porque você pode sim valer-se daquela metodologia de colocar assim, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Você pode usar isso? Pode. O que você não pode é fazer isso organizado em tópicos. Em tópicos não pode. Então você pode colocar em primeiramente, segundamente, terceiramente, por fim, sei tudo você pode fazer. Agora, organizar por tópicos, você tira 0. Isso você não pode fazer, tá? Se for dentro do texto, olha aqui no início ali, ó, no início do segundo parágrafo e no início do terceiro parágrafo, a pessoinha ali utilizou primeiro e terceiro. Pode, nesse caso pode. Se tivesse colocado em tópicos, colocando um asterisco, por exemplo, um travessão, aí a pessoa teria tirado 0. Aí não poderia, ok? Então olha só. A gente tem aqui, ó, o noticiário sobre as enchentes que tem assolado São Paulo nos últimos meses, embora intenso e em geral bastante esclarecedor, tem alimentado alguns mitos que precisam ser apropriados. Vamos tratar alguns dos 3. O primeiro, ou seja, topicalizando aí, garante que a cheia se deve à falta de piscinões previsto em plano diretor elaborado pelo Departamento de Águas e Energia, o tal do DAE. Outro atribui a enchente ao aumento da vazão das represas. Um terceiro assegura que a limpeza e a canalização de córrego têm agravados inundações. Então perceba que logo na introdução aqui, a pessoa já diz que tem alguns mitos que devem ser dissolvidos, que devem ser destruídos com relação a essa ideia. E ele fala, vamos falar de 3. Então ele já coloca, olha que esse parágrafo introdutório, que é o primeiro, obviamente, aqui, ele vai te mostrar, ele vai te antecipar 3 ideias. Então ele diz, olha, eu tenho 3 ideias sobre isso. E na sequência ele fala quais são essas 3 ideias. É uma forma também de se fazer, tá? Você vai ali, coloca, fala assim, olha, para isso temos 2 coisas importantes. Você vai colocar na sequência quais são essas 2 coisas importantes. É um jeito de ser feito, tá? Complicado de se fazer? Depende de como você vai escrever o texto, tá? E aí é aquilo que a gente sempre fala. Você dentro do seu texto, você precisa escolher mais ou menos qual que é a sua linha, tá? Mesmo que a gente trabalhe com modelos, igual a gente trabalha aqui no cursinho, como a gente trabalha nos nossos livros aqui, etc. Você precisa ter um modelo de redação para o negócio não ficar muito solto. Então você tem que ter um modelo de redação mais ou menos. E aí você vai adaptando. Tem alunos que se sentem bem fazendo esse modelo topicalizado, porque esse modelo topicalizado ele meio que impede que você viaje na maionese. Então costuma funcionar muito bem. O aluno gosta geralmente porque ele fazendo isso aqui ele não se perde. Por exemplo, nesse caso aqui a pessoa já colocou quais são os itens para ela fazer depois o desenvolvimento e a conclusão fica mais fácil. Porque depois na conclusão ela simplesmente retoma esses 3 itens que ela falou. Ela vai falar do piscinão, vai falar de enchente, tal. Aí na conclusão dela ela pode dizer, ó, um jeito seria o poder público construir mais piscinões, ou um jeito seria o poder público ele fiscalizar as represas, etc. Então, isso acaba ajudando
na hora de você resolver. Porque uma das coisas que tira muito ponto na redação é o cara começar falando uma coisa, depois lá no fim ele tá falando outra que não tem nada a ver. Isso destrói a nota, então você tem que ficar muito esperto com essas coisas, ok? Outro ponto importante, galera, que a gente pode fazer aqui seria a oposição. Nesse sentido de introdução, apresenta-se uma oposição que será desenvolvida ao longo do texto. No exemplo a seguir, retirado de um texto que trata da importância do desenvolvimento do pensamento científico, o autor descreve duas situações, a partir das quais explicita uma oposição entre a sabedoria científica do povo inglês e a ignorância do outro, o brasileiro. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó, as primeiras ondas encantaram os turistas. Eita, tá danado. Eles ficaram então esperando as próximas. Contudo, foram salvos por uma inglesinha bem jovem, em cujo livro de ciência estava explicando o que era um tsunami e que perigos trazia. Que corressem todos, o pior estava por vir. Em contraste, alguns pobres coitados de Goiânia receberam doses fulminantes de radiação ao desmontar o núcleo radioativo de um aparelho de raio-x, vendido como sucata. Os turistas foram salvos pelo conhecimento da jovem inglesa e os sucateiros foram vítimas da sua ignorância. Não é fortuita a nacionalidade de cada um. Então, beleza, temos mais um texto típico dessa inteligência aí que adora falar mal do brasileiro. Mais um texto típico que diz que o brasileiro não tem cultura, blá, 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 blá. Mas vamos focar aqui nos aspectos textuais do Cabuquinho. O Cabuquinho aqui vai colocar uma diferenciação, uma comparação, uma oposição, um contraste, um exemplo, a gente pode até chamar de exemplo, né? Um exemplo entre o que o povo inglês fez e o que o brasileiro fez. Note que esses exemplos eles são maravilhosos para a sua redação. Se você conseguir encaixar exemplos assim, é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Você vai gastar um tanto de linha nesses exemplos. E olha como é que tá encaixadinho aqui a argumentação do cara. Tá muito encaixada. Então você pode concordar ou discordar. Que a explicação dele, que a comparação dele foi muito boa, foi. Então o cara vai pegar um exemplo do inglês lá salvo do tsunami, porque a menina conhecia o livro, e o brasileiro lá que abriram a caixa de raio-x lá e um monte de gente teve problema com a radiação. Isso daí esclarece muito. Então isso pro leitor é muito bom. E pensa comigo também, olha a quantidade de linha que você consegue fugir nesse sentido aqui. O cara vai conseguir gastar umas 10 linhas aqui. Isso é maravilhoso para quem precisa de encher linha. Tá? Então, não adianta você achar que você vai conseguir fazer 30 linhas da sua redação pura, única e simplesmente divagando sobre o tema. Se você não tiver um exemplo, garoto, não vai dar certo não, porque você precisa do exemplo para meio que encher linguiça, sem isso não funciona, tá? Ó, a oposição também pode ser apresentada de modo muito mais simples e direto, como no trecho a seguir sobre as mudanças do clima. Isso aqui é outra coisa também. Claro que às vezes, se você for lá na sua redação gastar 15 linhas só para fazer um exemplo, vai dar na cara também que você está enchendo linguiça. Então uma solucionática seria o quê? Você vem aqui e faz desse jeito com menos linhas, mas um exemplo igualmente funcional. Ó, enquanto boa parte do hemisfério norte passa por uma onda de frio nas últimas semanas, a temperatura do Ártico atinge níveis altos incomum, dizem cientistas americanos. Então você vai ter aqui o hemisfério norte com frio e o Ártico atingindo níveis altos incomuns. Então, um lado frio, um lado tá quente. Então aqui você conseguiu fazer um contraste e o sujeitinho aqui só usou 3 linhas. Então é uma coisa também que é muito funcional, que você pode fazer dentro do seu texto, tá? Agora, uma outra que eu gosto muito, eu sempre recomendo os alunos a fazerem, sempre recomendo os alunos a utilizarem, é uma alusão histórica. Porque quando você se vale de uma alusão histórica, você só vai ter vantagens, tá? A primeira vantagem de você utilizar uma alusão histórica é que você consegue encher linhas, eu acabei de falar antes, e que você já consegue ganhar pontos no item relacionado à questão do conhecimento prévio, que seria o item 2, a gente já fez vídeo aqui no canal sobre isso, e no cursinho também, que é o item que você tem que trazer alguma citação. A alusão histórica, ela conta como uma citação. Esses exemplos que a gente acabou de falar aqui, eles podem ou não contar. Geralmente não vão contar porque eles vão considerar que é um exemplo de senso comum e tal, não é um conhecimento, vamos dizer, legitimado. Se você vai lá no seu texto e conta a história lá de Goiânia, e você não diz assim, de acordo com o jornal X,
de acordo com o jornal Y. Se você não faz isso, vai dar problema porque eles não vão contar como conhecimento legitimado. O exemplo vai continuar valendo, mas não vai valer o fato de você ganhar ponto por isso. Já a alusão histórica, essa já conta como ponto, tá? Porque veja bem, se você vai lá e cita Brasil desde o descobrimento, o Brasil é assim, assim, assado. Opa, aí você já conseguiu fazer uma alusão histórica. Aí sim já contaria pontos, ok? Então olha só, nesse tipo de introdução discute-se um assunto a partir de um evento. Nesse caso, quanto maior for o conhecimento do autor sobre a história, maior será a sua capacidade de perceber relações entre fatos passados e atualidade. Observe-se no texto a seguir de que modo o autor propõe-se a discutir alguns comportamentos culturais da atualidade, a partir das suas semelhanças com o comportamento da Inquisição. A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da Europa, especialmente por ter perdurado na Espanha e em Portugal durante quase 300 anos ou no mínimo 15 gerações. Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, a perseguição que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era de algum comportamento cultural, não poderia ter se perpetuado entre nós. Olha só. Claro, eu não quero, eu nem imagino e nem espero que você dentro da sua redação tenha essa capacidade de lembrar disso tudo, porque esse carinha aqui mesmo que escreveu, é claro que no momento que ele estava escrevendo, ele não tirou todos esses dados da cabeça dele. Ele certamente tinha alguma fonte, ele estava pesquisando no momento que ele estava fazendo o texto, e você não tem a menor capacidade de fazer isso durante a redação, porque durante a redação você está ali e é meio que no susto, tá? Então é claro, não recomendo que você vá por esse caminho de fazer uma alusão histórica tão detalhada. Mas você pode, por exemplo, muitas vezes a gente fez isso, né? E nos meus exemplos lá no nosso livro aqui, a gente sempre fala isso, que é o seguinte, você começa lá colocando a culpa em Portugal, digamos assim, por qualquer problema, por exemplo, pega o chulé. O problema do chulé acontece no Brasil desde a chegada dos portugueses, dos portugueses no século XIV, devido ao fato de os portugueses não serem pessoas que gostam muito de tomar banho. Note que aí nesse caso você vai ter uma exemplificação muito mais curta, mas ao mesmo tempo vai continuar sendo uma alusão histórica e vai fazer com que você entre de cara no tema que está sendo proposto. Nesse tipo de alusão funciona bem. É fácil de decorar, você só tem que saber lá que o Brasil foi descoberto, quando o Brasil foi descoberto, né, 1500, tal. E aí você sabendo disso daí, você consegue resolver as questões. Basta você trazer essa alusão histórica do colonialismo e etc, tá? Outra forma, galera, de se fazer é começando-se o texto com uma pergunta, ó. Essa é uma maneira bem simples de se iniciar um texto, a qual costuma ter bons resultados. Depende, vou falar agora. Já que tende a despertar a curiosidade do leitor. Esse tipo de introdução pode ser usado de duas formas distintas. Na primeira, o autor expõe uma pergunta para a qual ele apresentará a resposta ao longo do desenvolvimento do texto. No texto a seguir, depois de expor duas perguntas, o autor relata algumas causas para a crise no Timor, tá? Que a gente vai ler agora há pouco, daqui a pouco. O que acontece? O problema da pergunta, que aí eu acho que vocês têm que ficar bastante ligeiro com o problema da pergunta, é que muitas das vezes você, enquanto produtor de texto lá na redação, o aluno costuma fazer a pergunta e depois ele não dá a resposta no texto. Ele sai de órbita, começa a falar qualquer outra coisa ou responder qualquer outra coisa e a resposta mesmo ele não consegue. Vocês têm que ficar muito esperto com isso. Por quê? Quando você faz uma pergunta, você precisa dar a resposta da pergunta. Fez a pergunta, dá a resposta, porque senão dá problema. Então, começou, foi lá e fez a pergunta. Lembra, lá embaixo no seu texto você tem que dar a resposta. Ah, professor, é óbvio. Não é, não. Eu tô cansado de ver aluno que faz isso. Aluno que faz uma pergunta e depois, no próprio texto dele, ele esquece a pergunta que ele fez e não responde, tá? Então, fique muito esperto por isso. Nesse daqui, claro que é um texto muito maior, o cara começa a falar lá da crise do Timor-Leste, etc. Vamos adiantar, já vamos lá embaixo na pergunta, ó. Observadores, pacíficos e estão mergulhados numa crise de governabilidade? Como pode um país que há 3 décadas foi objeto de bababá passar agora a ser visto como Estado falhado? Veja, aqui o cara tá levantando questões que ele mesmo vai responder. Claro que aqui são questões gigantescas, tá? No seu caso, se cair lá, vamos usar o exemplo do chulé de novo, caiu lá, redação sobre chulé, você vai perguntar, como resolver o problema do chulé? Pronto. Ou,
Por que o chulé é tão disseminado na sociedade brasileira? Na sequência você responde. Então, nesse tipo de caso, você perguntou, tu mesmo responde. Aí funciona, ok? Não é para fazer pergunta muito complexa, tipo, por que que estamos aqui? De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Não é para fazer esse tipo de pergunta complexa demais da conta, não. Porque nem você vai ter capacidade de responder. Porque você só vai ter 30 linhas, né? Não vai ter como. Então não inventa esse tipo de pergunta muito complexa. Vai numa pergunta um pouquinho mais tranquila, que aí fica fácil de você resolver, tá? Outro tipo de pergunta é a retórica. Nesse caso, o autor não pretende respondê-la porque a resposta é óbvia. E ele não deseja conquistar a confiança e a aprovação do leitor, porque ela foi usada sarcasticamente apenas para causar indignação. Ó, nesse caso aqui, eu acho que você... Eu acho não, eu tenho certeza. Que você não deveria usar isso, porque no Enem e nos concursos de modo geral, qualquer ironia, qualquer sarcasmo, qualquer desse tipo de figura de linguagem, isso não é considerado. Então você não pode fazer isso. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma pergunta séria e responder de maneira séria. As pessoas acreditam, as pessoas que corrigem o Enem levam qualquer sarcasmo, qualquer ironia, inclusive até o entre aspas, né, que não pode mais, eles consideram isso daí uma ofensa à seriedade do exame, tá? Como se fosse uma zombaria o exame, e você vai tirar 0, tá? Então não faça isso. Vamos pegar nesse daqui, ó, vamos pegar lá no segundo parágrafo, olha a hora que ele fala assim, ó, Obama seria declarado também chefe da Igreja Católica? Então, veja que assim, é uma pergunta meio que num tom jocoso, num tom de absurdo, que num texto desse aqui, que sai numa revista, que sai num jornal, o Cabuquinho, ele tem mais linhas, ele tem mais possibilidades de trabalhar isso. Você não vai ter. Tá? Então, quando você observa esse tipo de texto, legal, funciona dentro de uma revista, vai funcionar dentro do texto que você estiver lendo lá, que eles te derem na prova de linguagens, mas não funciona para você fazer, ok? É para fazer, não funciona não, beleza? Então vamos para a próxima, ó, uma frase nominal seguida de explicação. Esse tipo de introdução expõe-se uma ou mais frases nominais que têm por objetivo invocar conceitos ou criar imagem na mente do leitor. Logo em seguida, essa imagem ou conceito são trazidas para a realidade empírica, contextualizadas, de modo que o leitor possa situar o assunto do texto. Observe o texto a seguir, tal. Mergulhados na lama, cueca rasgada, ovo e melancia na cabeça, além de tinta sapicada de farinha pelo corpo. Essas eram algumas brincadeiras do trote sem papapá na escola de São Paulo da USP ontem. Olha que o cara colocou um monte de explicações sobre o que foi dito. Vamos voltar no exemplo do chulé. Meu Deus do céu, vamos voltar no exemplo do chulé. Se você falar assim... Aí você pode começar dizendo pés sujos, cheiro desagradável, meias furadas, assim é o brasileiro que não tem o hábito de higiene. Você pode começar com isso, você já vai dar uma brilhante explicação e já vai estar mostrando para o cara como que funciona o danado do chulé. É assim que você pode dissecar a parte do texto que você queria dizer. Ok? Então o que é que a gente tem? Ó, a citação a gente já trabalhou bastante, a gente já trabalhou alguns autores, a gente já fez vocês decorarem alguns autores, mas é sempre bom você saber que a citação ela é funcional para você introduzir um texto e além dela ser funcional para você introduzir um texto, ela funciona muito bem para que você ganhe ponto. Então você fez uma citação e ela funciona, é 200 pontinhos garantido. Olha que beleza, todo mundo quer ganhar 200 pontos garantido, né? Olha só, é possível também iniciar um texto com uma citação. Ou seja, pode-se copiar uma ou mais frases de autores conhecidos, indicados com aspas, que o trecho reproduz o discurso de um terceiro. O texto a seguir, papapá, ó. O homem é o lobo do próprio homem. Eu adoro essa frase do Thomas Hobbes, porque ela serve para praticamente qualquer coisa, praticamente qualquer tema que cair. Chulé. Ah, mas como é que eu vou encaixar isso no chulé? O chulé é um problema e as pessoas não se preocupam com o chulé porque o homem é o lobo do próprio homem, então ele incomoda outra pessoa sem ligar. Dá pra você encaixar em quase tudo quanto é texto isso daqui, tá? O homem é o próprio lobo do próprio homem, ponto. Quem falou isso empiricamente foi o filósofo Thomas Hobbes, ao tentar explicar que ninguém está desprotegido, que ninguém está protegido. O estado natural é para todos um estado de insegurança e angústia. Olha que frase bonita. Se foi lá cair alguma coisa como depressão, etc., essa frase também encaixa maravilhosamente bem. Então perceba que você
Foi lá, colocou a citação, já começou com o pé na porta, já deu uma citaçãozinha, o cara já vai te dar mais nota por isso, porque você já ganhou 200 pontos logo ali, e olha a quantidade de linha que o cara gastou. 3 linhazinhas digitadas, meu querido, vai dar aí pelo menos umas 5 linhas escritas. Olha que beleza. Então o cara aqui já conseguiu resolver o problema de encher linhas, tá? Outra possibilidade seria a alusão, tá? A alusão é uma espécie de citação, mas ela é feita de modo indireto, sem aspas. Assim, o discurso do autor do texto interage com o discurso de um terceiro, de maneira que respalda o outro. No texto a seguir, o autor articula seu discurso à frase "tudo que é sólido desmancha no ar", dita por Marx e usada no título de um livro de blá 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 blá. Então, quando você... Essa daqui você tem que tomar cuidado pelo seguinte. Quando você, dentro da sua citação, coloca o nome do cara, você ganha ponto. Se você não colocar o nome do cara, você não vai ganhar ponto. Então, olha só, você pode usar uma alusão? Pode, desde que você cite o autor. Porque um dos critérios para que você ganhe nota na redação é que você consiga lembrar do nome do autor. Então, olha só, tudo que é sólido, branco, sistema de aposentadoria, tratando de anti-amarras, magnata, bababá, se desmancha no ar. Olha que nesse texto aqui, eu peguei ali, tá no meio do texto essa citação, tá? Eu peguei ali, só que olha que aqui não aparece o nome do autor. Ah, professor, mas funciona argumentativamente? Não, funciona muito bem. Funciona muito bem argumentativamente. Isso faz o texto ficar muito encaixado. Só que o texto ficar encaixado não vai te dar nota pelo fato da citação, porque a citação você não falou. Então é como se fosse assim, você lembrou do negócio como se fosse você mesmo que estivesse lembrando e falando. Não como se fosse algum outro cara que tivesse dito. E um dos critérios é você pegar texto e redação de algum cara que disse. No caso aqui, o Karl Marx, entendeu? Então ficou faltando o cara fazer desse jeito, beleza? Então, ó, vai fazer uma citação, você precisa colocar o nome. E cuidado com alusões, tá? Porque as alusões você não pode chegar lá e fazer uma alusão sem colocar o nome do cara. Vai perder ponto. Ok? Já estamos nos encaminhando aqui para os últimos, meus queridos. Quero que vocês fiquem espertos também com essa outra possibilidade aqui, ó, que é a exposição do ponto de vista oposto. Tá? O que é isso? Nesse caso, o autor apresenta a opinião contrária à dele logo no início do texto e em seguida a nega. Seu objetivo é refutar os argumentos do opositor numa espécie de contra-argumentação. Ó, isso aqui dá para fazer? Dá para fazer. Você só vai ter que ter cuidado com a questão das linhas, porque ó, o artigo Melhores Professores da Rede do secretário estadual da Educação, Renato Bababá, reafirma a supervalorização dos processos de avaliação como instrumento de gestão e melhoria da educação. Quase se pode ler no texto do secretário a fórmula de avaliação igual a qualidade. Isso aqui foi tudo a citação do cara. Agora, olha o que a pessoa contraria. Nada mais distante da realidade da rede estadual do ensino de São Paulo. Aqui ficou meio que fácil o cara conseguir encaixar, só que ele tem linhas. Talvez você não vai ter linhas lá. Você poderia colocar um exemplo contrário, desde que fosse um exemplo curto e coubesse dentro da sua redação, tá? Fica muito esperto com isso. Outra possibilidade, galera, seria a comparação. Nesse caso, que aí é o que a gente falou lá em cima, inclusive naquele caso do comparativo, é bem parecido. Nesse caso, parte-se de uma comparação a fim de introduzir o assunto no texto. Observe-se como, a seguir, pode se tratar dos problemas de educação atual. O autor parte de uma comparação entre os índices de invasão escolar e analfabetismo. É impressionante o avanço no Brasil na correção do fluxo escolar. Há pouco mais de 10 anos tinha uma pirâmide. Os alunos da primeira série eram quase o dobro do universo da quarta. Essa é a primeira etapa, agora ele vai comparar com a segunda. Hoje a pirâmide virou um pilar. Então aqui é uma comparação. Ele fala uma coisa, fala outra que é o contrário para fazer com que as coisas se encaixem, tá? São aproximadamente 3,8 milhões de pessoas, papapá. Uma comparação funciona muito bem, tá? Cuidado, então, para lembrar que a comparação não é uma alusão histórica, não é uma citação histórica, então você não vai ganhar ponto da citação, você vai ganhar na argumentação só, tá? Retomada de um provérbio. Agora eu tô falando para vocês, existem meios de se fazer as coisas, existem meios de se fazer as coisas ganhando ponto. Você pode usar um provérbio? Pode. Você vai ganhar ponto? Não.
Agora, se eu uso uma série da Netflix, eu vou ganhar ponto? Vai, porque a série da Netflix conta como uma citação. O provérbio conta como senso comum, que era uma coisa que você já conhece de modo passivo. Você tá aí na sua vida, ouviu um provérbio e coloca na redação, entendeu? Então, ó, nesse tipo de introdução, o autor apropria-se de um provérbio, normalmente a fim de mostrar que ele de fato é válido para dar-lhe ressignificação. No trecho a seguir a gente vai ver, ó. No ditado, os últimos serão os primeiros, merece pelo menos duas interpretações. A primeira, mais moderna, de que aquele que resistir vai ficar até o fim, isso será merecedor do título de primeiro lugar, e a história de que um torneio que vale a resistência e a perícia, portanto, vence as pessoas com mais determinação. Note que essa pessoa aqui, ela utilizou o ditado popular para ela aprofundar o conhecimento que ela queria tratar, entendeu? Então o objetivo do ditado aqui foi levantar a bola para que a pessoa pudesse entrar na sua argumentação, ok? E sempre que você usa esses recursos, não escreva o provérbio simplesmente. Faça um comentário sobre ele para questionar a ideia de lugar comum que todos trazem. Se você simplesmente coloca o provérbio, coloca a citação, coloca o dado e não explica, isso daí vai te dar problema no momento de você ser julgado. Porque quer dizer que você colocou a explicação, mas você colocou o fato, mas você não tirou nada dele. Então aí você não vai ganhar ponto. Então perceba, se você usou um provérbio, usou uma citação, usou uma comparação, você tem que usar isso com algum objetivo de chegar em algum lugar. Porque se você não usar isso com o objetivo de se chegar em algum lugar, indiferente da parte do texto que você estiver usando isso daqui dentro dos seus parágrafos, se você usar isso sem chegar em nenhum lugar, isso vai causar dentro do examinador lá a ideia e a percepção de que você está escrevendo a esmo. E você não pode escrever perdido que nem freire em baile funk. Você tem que escrever com um objetivo. Se você colocou ali uma citação, se você colocou ali uma alusão, se você colocou ali uma música, colocou uma série da Netflix, se você colocou isso, você tem que chegar em algum lugar. Porque senão, você vai perder ponto, ok? Então, pessoal, esses tipos de parágrafo são parágrafos que você pode usar tanto na introdução, tanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. A gente, aqui nos exemplos, vocês viram muito falando que era na introdução, mas você pode usar em todos. Não recomendo que você utilize isso na conclusão, porque na conclusão, via de regra, você vai utilizá-la, né, no último parágrafo lá, para resolver aqueles 5 elementos que o seu texto precisa ter. Tá? Você lembra lá, a gente já fez aula sobre isso, volta lá para ver, aqueles 5 elementos que quem faz a ação, qual que é o meio de ação, qual é a ação, detalhamento, consequência, blá blá blá. Porque se você deixar esses modelos de comparação para você fazer no fim, na hora que você chegar lá no fim, como é que você vai colocar esses elementos? E aí vai ter um outro problema que o examinador, quando ele está lendo, ele já faz na sequência. Na cabeça dele já tem mais ou menos essa sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão. E se você não fizer isso nessa sequência esperada, vai dar meio que um bug na cabeça do cara, o cara vai ter que ficar lendo seu texto várias vezes. E vai por mim, quanto mais ele lê seu texto, mais problema ele vai achar. Então se a gente fizer na sequência certinha, foi lá, começou com uma alusão histórica, por exemplo, começou falando dos portugueses, blá blá blá. Na sequência colocou um exemplo, uma comparação, uma série da Netflix, tal. Ou você foi lá na introdução, começou com uma pergunta, papapá. Chegou na conclusão você já começa resolvendo o problema e colocando aqueles 5 itens lá que você precisa colocar para resolver seu problema. Claro que tem jeito de fazer de outra forma? Tem, já vi textos muito bem feitos de outra forma. Mas para que você vai inventar fazer de outra forma se o próprio examinador já está acostumado com trocentos textos que é assim? Já vamos fazer do jeito que o cara prefere. Porque fazendo do jeito que o cara prefere, a gente já vai ter uma sequência que ele mesmo já espera, ele vai te dar a sua nota de uma maneira muito mais facilitada, ok? Então por hoje ficamos por aqui, pessoal. Não esquece do like, se inscrever no canal, blá 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 blá. E ficamos por aqui. Até a próxima. Fui!